né? Pronto, olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ricardo Nobre de Almeida, fui convidado pelo professor Raluli e pela HTC Cursos para participar desse projeto. Gostaria de agradecer primeiramente a eles, porque acredito que a melhor forma que temos de crescer na profissão é compartilhando conhecimento, é sempre dando continuidade à construção do conhecimento e nos aprimorando enquanto profissionais, né? Buscando ao máximo agregar informações dentro das áreas, né, de nossa atuação e áreas adjacentes, seja uma informação de um curso de nutrição esportiva, seja num curso de avaliação física, seja tornando-nos profissionais melhores, né? Pessoas melhores e profissionais melhores. Isso não significa que uma coisa tenha que se sobrepor à outra, e sim complementar, e a gente conseguir fazer aquele trabalho de formiga, de um a um, e passando e contribuindo, e à medida que a gente for conseguindo se apaixonar por uma determinada área, a gente vai explorando mais ela a fundo, né? E eu acredito que pela minha paixão pela profissão, né, venho do treinamento de força, trabalho há 15 anos com musculação, mas também há 15 anos como praticante de desporto, de vários esportes, do jiu-jitsu ao basquete, né, sofro de lesões. E essas lesões que me levaram a fazer minha especialização em cinesiologia, em biomecânica e treinamento físico, me levaram a fazer a minha especialização em lesões musculares e reabilitação, e que nos últimos 3 anos me levaram a aprofundar o meu estudo nessa questão de fáscia, sensibilidade, terapias manuais, que foi aonde a HTC me convidou para eu poder vir falar a vocês aqui, né, um pouquinho sobre a fáscia, conceitos, né, técnicas e práticas aplicadas a nós, aos personal trainers. Ah, Ricardo, a gente vai ficar entrando naquele conceito chato, pesado, da fisiologia, da terapia, fisiologia facial, sabe, dos componentes. Não. Aqui a ideia é ser aqui um bate-papo assíncrono, né? Eu pretendo que depois de vocês tiverem dúvida, me sigam nas redes sociais, entre em contato comigo, entre em contato com a HTC, com o professor Raluli. A gente sempre tenta deixar esse canal de comunicação mais aberto possível e ficamos muito felizes com o feedback de vocês para poder esclarecer, né? Porque são duas coisas que se perdem se não houver compartilhamento. É amor e conhecimento. Se você possui essas duas coisas e você não oferta, não tem muito valor de você tê-las e guardar só para você. Então a gente fica muito feliz quando a gente tem uma oportunidade de dividir isso com vocês. Tá ok? Então eu queria fazer uma introduçãozinha rápida sobre o que é a face, porque quando você olha na literatura, de uma forma geral, e você vai no livro de fisiologia, vamos chamar convencionais, né? No livro de anatomia, seja de Sobota, você pegue o livro de cinesiologia de Floyd, você pegue os livros que a gente trabalha, a gente não está aqui para estar citando, né, referências, citando o quanto se conhece de cada autor e quanto não. A gente está aqui para dizer assim, ó, de uma forma comum, quando o pessoal vai lá vai falar de fáscia, cita-se sempre como um tecido conjuntivo conectivo. E ele é um tecido conjuntivo conectivo, tá? Mas, por exemplo, o osso também é um tecido conjuntivo conectivo. O tendão também é um tecido conjuntivo conectivo. Os ligamentos, as cápsulas articulares, entendeu? A própria pele. Tá? Então, assim, tudo isso é tecido conectivo, conjuntivo conectivo. Ah, Ricardo, que é tudo igual? Não, porque a fáscia, assim como a pele, não existe fáscias. O que nós temos é a fáscia, nós temos uma fáscia, um grande tecido conectivo, tá? Que de acordo com a anatomia e o órgão que ele esteja envolvendo, né, como o grande invólucro que ele faz, seja por sustentação, tá? Seja pela manutenção da função, seja no auxílio, por exemplo, da tensabilidade do músculo, né, no auxílio da tensão, da sinergia, né? Ele assume características diferentes, né? E assume papéis diferentes, tá?
Ricardo, está muito confuso. Vou lhe dar um exemplo. A fáscia que parte aqui, ó, da lombar, que a gente tem essa fáscia aqui na lombar, quando ela vem pelo processo aponeurótico do grande dorsal, ela vai se introduzir pelo braço, ela já se torna uma fáscia profunda e menos densa. Quando ela vai sair aqui pelo braço, ela já se torna uma fáscia mais superficial e fina. E ela vai entrar pela mão e vai se tornar mais profunda. Então é um tecido que ele se desdobra, e quando vem aqui, ó, que ela sai pela essa parte clavicular, você percebe que a gente quase não tem músculo aqui na clavícula. Você vai ter essa porção externa clavicular, né, e de toda a articulação aqui do ombro, mas você quase não tem músculo. Então esse tecido facial, na realidade, ele se desdobra. E quando você pega na musculatura do trapézio descendente e na parte da escápula, você tem um tecido facial muito denso, né, e muitos pontos de gatilho, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O ponto de gatilho ele só vai surgir onde houver músculo, porque ele vem em decorrência de uma fibrose, de uma inflamação, de um emaranhado das fibras musculares, e não do tecido facial. Esse é um ponto que a gente tem que estar bem atento. E aí, voltando novamente para a questão da face, aqui atrás no plano posterior, está na parte lombar a fáscia, que envolve toda a coxa, né? Na parte do glúteo, ela é muito densa, porque ela serve para a sustentação do glúteo. Então você vê que a liberação, quando a gente vai fazer da fáscia, ela é muito dolorosa, porque também tem muito tecido adiposo. Ok? Mas quando ela vem para a coxa, para a parte anterior, para a parte aqui do lado, lateral, me desculpe, aí tem o tecido da fascia lata, né? Que causa encurtamento. Tem alguns testes que a gente pode fazer para avaliar isso daí, que fica lá para frente, quando a gente for falar sobre, em outro modo, quando a gente for falar sobre avaliações de movimento, teste de disfunções. Mas à medida que ela vai descendo, e vai se aproximando para a parte mais distal e junta com a banda iliotibial, e vai se aproximando do joelho, ela vai se unindo com os tendões colaterais, ela se torna tão espessa e tão única que você já não consegue mais distinguir o que é o tecido conectivo facial com o tecido conectivo dos ligamentos colaterais laterais do joelho. Então, uma alteração que venha daqui de cima, veja que vai causar alterações na tensegridade e pode causar um desconforto lá no joelho. Então, hoje, na realidade, é trazer para vocês um pouquinho desse pensamento, a gente expandir essa construção de pensamento e apontar alguns elementos que interferem nisso. Então a gente tem que entender a fáscia, ela é sim um tecido conjuntivo, conectivo, tá? Mas que se expande por todo o nosso corpo, que conecta vasos, nervos, músculos, órgãos, que sustenta, né, esses órgãos vitais, que contribuem da parte vascular à parte neural, certo? Que faz todo o cruzamento do sistema motor, seja do sistema cruzado anterior ou cruzado posterior, que trabalha com síndrome de disfunções do segmento inferior, que pode afetar o segmento superior, tá ok? E causar diversas síndromes, tá? Síndrome de estifiladeiro torácico, cervicalgias, dor de cabeça, até síndrome de túnel do carpo, que são diagnosticadas com síndrome de carpo. Muitas vezes são transtornos miofaciais causados por músculo do pescoço, principalmente o escaleno, que sobrecarregam toda a cintura escapular, e aí vem para a fáscia aqui do ombro. Não vou entrar em termos técnicos de fáscia superficiais ou fáscia, não, mas que vem, que se estende pela face do peitoral e se insere aqui no úmero, e aí vai descer pelo nervo mediano do braço, e aí vai acabar comprometendo os extensores e os flexores do punho, e aí sobrecarrega lá o túnel de carpo, e a pessoa faz uma cirurgia porque não era o túnel de carpo. Então veja como é importante a gente conseguir entender esse conceito que o da Rolf traz para a gente, de integridade estrutural, né, que Bierfan traz para a gente, de globalidade, que é o funcionamento do corpo por completo. Então, basicamente, a face é formada por substância fundamental, tá? Que é uma substância que tem glicoproteínas e outras coisinhas afins. Mas pense, substância fundamental, uma base, lá, um gel, substância fundamental, fibroblastos, colágeno, elastina e água. Pronto. Então a gente vai se prender no colágeno, elastina e água.
porque são esses três elementos que vão dizer muito sobre a mecânica desses tecidos, né? O colágeno, ele é um tecido que ele é muito mais plástico do que elástico. A elastina já está falando, né, que ele é muito mais elástico. Ricardo, eu não entendo muito bem esse conceito. Pega uma garrafa PET, ela é plástica, ela não é elástica. Se você amassar, né, ela continua ali amassada. Você pode até soprar, colocar um ar, ela tem uma dificuldade de retornar e ela retorna com algumas marcas, ela não retorna espontaneamente. Você pega uma blusa elástica, você estica e ela volta. A elastina tem essa característica, a elasticidade. Você vai encontrar isso no músculo devido também à elastina. Tá, porque o tecido facial é igual. Então você vai ter, dependendo, como eu falei lá no começo, de onde essa face esteja, ela vai ter uma proporção maior de colágeno ou uma proporção maior de elastina. O que é interessante quando a gente fala de liberações miofaciais, tá? E que a gente tem que distinguir do que é uma manipulação miofacial, tá certo? E do que é uma poupagem, um procedimento de flexibilidade, uma massoterapia, é porque às vezes uma tem um foco no músculo e que sim causa um alívio na face, e a outra tem um foco só na face, tá? Isso aí eu vou falar ainda hoje e falar um pouquinho ali na frente. Isso aí não vai ter problema. Mas o que a gente tem que pensar aqui assim é o seguinte. Então, ó, você tem aqui a fáscia revestindo o seu músculo, e aí você pega e vai fazer uma sessão de liberação miofacial na pessoa. E você chega lá e faz 1, 2, 3. E acha que liberou. Não. Às vezes você manipulou aquela face. Você friccionou, causou calor, que é uma coisinha chamada efeito piezoelétrico, né, que é o mesmo que causa ali no osso. Você gerou um calor dinâmico por atrito. Esse calor dinâmico vai ser propagado pelo tecido facial, em forma de energia pelos neurônios, mas necessariamente você não houve tempo e estímulo necessário para que aquela fáscia sofresse o fenômeno dos órgãos sensoriais, né, dos mecanorreceptores, como o órgão tendinoso de Golgi, como os corpúsculos de Pacini, né, para eles poderem se desativando. Então a gente tem que entender que a gente faz um processo mecânico para causar, né, um efeito neural, um efeito às vezes de resposta bioquímica no corpo. Tá? Então a gente faz um procedimento manual para a gente desligar alguns receptores ou deixar eles menos sensíveis àquilo ali. E aí você tem FNP, você tem o alongamento, você tem pompagens, você tem massoterapia, mas é cada um com foco. O que é que você está querendo dizer com tudo isso, Ricardo? Eu estou querendo dizer que a gente tem que conhecer um pouquinho do que é a fáscia, como o nosso corpo responde a ela, para poder saber como atuar dentro da nossa aula, dentro da nossa sessão de treino. Se você vai ofertar uma sessão de liberação miofacial, excelente. Você vai calcular ali, você sabe que em média 2, 3 minutos, né? A gente tem que, sim, se aprofundar na cinesiologia, se aprofundar na anatomia, né? Porque às vezes não vai, senão você perde tempo, às vezes que ele tentando alinhar o esqueleto axial da pessoa e o problema da pessoa está em outro local. Tem síndromes como, por exemplo, aí a pessoa está com muita dor na lombar e a gente acha que é só no segmento inferior, no quadril, e não é. Tem transtorno já comprovado na literatura que tem a pessoa por estar com um enrijecimento dos eretores da espinha, tá? Da T12, há uma ligação direta com lombalgias. Então você precisa fazer uma avaliação, mais uma vez aí, holística, completa, para poder compreender. E às vezes você vai fazer um trabalho, a liberação miofacial do cara na torácica e vai melhorar a lombalgia dele. E aí sim, aí você parte para um trabalho de mobilidade. Ok? Mas se aí, por exemplo, é só para um momento de treino, haverá técnicas que você vai fazer, como de mobilidade, que a face vai ser favorecida, mas necessariamente não é um trabalho de liberação miofacial. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, 3 exemplos bem clássicos para você. O elástico. Aqui dentro do elástico, você tem N técnicas que você pode fazer. Tá? De FNP, né? Facilitação neuroproprioceptiva. Você vai fazer lá. Você vai pedir para a pessoa
Um exemplo aqui. Só contraiu, aí você contou 1, 2, 3. Quando ela volta, você vai lá e ativamente ele passivo, você alonga mais e volta. Então cada vez que você vai repetindo isso, você vai conseguindo um nível de amplitude maior. A face ela não é tracionada com músculo, então esse tecido facial ele está sendo tracionado, arrastado, mas ele não está sendo liberado. Concorda? Se a pessoa ela tem uma disfunção facial, você chegou ali e fez uma investigação palpatória e de repente viu que ela tem um ponto de gatilho, aí a gente precisa começar de outra forma. Aí você faz um deslizamento, você tenta desativar aquele ponto de gatilho, e aí você faz a liberação miofascial, que pode ser feita com a mão. A mão é maravilhosa. A gente tem instrumentos, mas o instrumento ele vai servir basicamente para duas coisas. Tá? Ele vai servir, primeiramente, para proteger a mão do terapeuta, que a gente cansa menos, tá? E às vezes para acessar pontos que são difíceis. Por exemplo, minha mão é grande, então às vezes para eu acessar aqui o masseter da pessoa fica pequeno. Então eu posso pegar, passo um creminho e passo. E com cuidado, para não machucar, para não estourar vasos, para não estourar capilares. E vai servir, dependendo da técnica que você utilize e o local, tá? Mas não vai ser interessante para você fazer em determinadas áreas mais sensíveis ou que você precise fazer em investigação palpatória. Tá? O cara é muito grande, o cara é muito forte. Aí você tem já um instrumento como, por exemplo, a meia-lua, que ela vai ser mais pesada e até ajuda realmente a desmanchar. Ponto de gatilho que você pode passar na coxa, no vasto intermédio, você pode passar no vasto medial, trapézio. Tá? Então, assim, na realidade são ferramentas, mas que quando se domina a técnica, são escolhas para se fazer. Certo? Ricardo, mas aí o meu aluno adora fazer liberação miofascial para poder ir treinar. Será que é bom? Depende. Depende qual é o treino dele. Depende da fase do treino que ele se encontra. Imagine que você vai pegar a pessoa e aí essa pessoa faz uma sessão de liberação miofascial, tá? Bem completa. Você desliga todos os mecanismos receptores dela, deixa ela completamente relaxada e joga ela para fazer um treino de alta intensidade. Ela provavelmente não vai render o que deveria. Você chegou para o sistema nervoso dela e disse, ó, vamos descansar. Seria fazer um treino de flexibilidade realmente, tá? Não é dar uma alongada nela e preparar ela um alongamento dinâmico, certo? Ou uma sessão menor de alongamento só para preparar, para aquecer, para fazer tanto o sistema, a via energética dela começar a se preparar e o músculo receber sangue, as articulações começarem a receber líquido sinovial, prepará-la. Não, você está realmente desligando o sistema neural dela e motor para dizer, ó, e vai botar ela para fazer o treino? Não é tão interessante. E por isso que eu falei, enquanto personal trainer, nós temos que entender qual é a fase do treino que aquele aluno está fazendo para conseguir inserir aquilo dentro da programação. Se a venda é a sessão, estabeleça aquilo ali. Olha, pessoal, hoje a gente vai fazer uma sessão de liberação miofascial. Pronto. Analisa, avalia e consiga lá desenvolver o seu método, tá? Porque cada um vai ter uma abordagem diferente. Você tem as técnicas que você vai ter que utilizar, seja manual, seja instrumental, seja com a ventosa, e cada técnica vai ser adequada para uma coisa. Você não vai, por exemplo, conseguir desligar um ponto de gatilho com a ventosa. Você vai ter que fazer por pressão, por digitação, por cutelagem, vai ter que fazer, talvez utilizar um instrumento, colocar o cotovelo, entendeu? Deitar ele numa maca, numa cadeira. Tem N técnicas, você tem que saber escolher a ferramenta certa. É aquela história, para bater um prego, você pode conseguir até bater com a chave de fenda, mas não é a melhor ferramenta. Então a gente tem que começar a entender esses conceitos para conseguir trabalhar. Ah, Ricardo, então a ventosa não serve para nada? Serve. Um pré-treino, por exemplo, o cara tem lá artrose no ombro, você foi lá, fez um alongamento com ele, tá? Ele fez lá um aquecimentozinho, aumentou ali, ó, já começou a trabalhar líquido sinovial, sangue, levando mais metabólico, aí você vai lá com a ventosa, ó, colocou ali, ó, aumentou lá, botou atenção nos pontos específicos de acordo com a patologia que ele tem, 3 a 5 minutos, e vai variar, pode até 15, dependendo da pressão,
dependendo da reação que ele tem à ventosa, dependendo do tamanho da ventosa, dependendo N fatores, né? E vai funcionar para quê? Trabalha com pressão negativa, vai puxar mais sangue para aquilo ali. Então vai ser excelente para o momento pré-treino. Tá? Se eu fizer por deslizamento, vai haver sim uma liberação da face. Tem que ter cuidado, porque pense que aqui está vendo, olha como está ficando vermelho. Está vendo uma pressão negativa, ó. Se você deixar muito tempo, haverá uma ulceração, o tecido pode estourar, pode sangrar, pode ferir. Essa ferida pode infeccionar e aí vai ser uma negligência nossa. E temos que saber, temos que ter bastante perícia, porque isso prejudicará não só o aluno, como depois a oferta de você fazer o serviço novamente, visto que nós somos promotores da saúde. É através do exercício de todos os procedimentos que nós temos para poder preservar a saúde dele e otimizar os ganhos deles, porque o processo de treino que fazemos é agressivo. E tanto a liberação miofascial, quanto a poupagem, quanto as mobilizações de tecidos e alongamentos, e todos os procedimentos que a gente está comentando hoje aqui, eles são feitos, a massoterapia esportiva, para a gente conseguir acelerar esse processo de recuperação. Quando a gente se machuca no treino, né, a resposta de adaptação do corpo é inflamar. E a inflamação ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Então isso aqui, tudo que a gente usa, ele não é anti-inflamatório, ele é pró-inflamatório. Ele ajuda a acelerar esse processo de inflamação, tirando a parte ruim, evitando que haja morte de tecido, acelerando o processo de cura. Vocês compreendem? Então a gente tem que parar de ver a inflamação como uma coisa ruim. A inflamação é ruim quando ela ocorre de uma forma desajustada. Certo? O próprio inflamatório, quando você toma, ele faz uma ação anti-inflamatória, uma ação pró-inflamatória, né? Ele tira as coisas ruins que a inflamação poderia dar e tenta acelerar o processo de inflamação. Então, funciona dessa forma essa reparação tecidual. Quando a gente utiliza dessas terapias manuais, né, a gente tenta contribuir isso para que acelere naturalmente, sem contaminar o corpo da gente com mais medicação. Ok? Então, vamos voltar lá para aquela questãozinha que eu parei ali falando da face e sua composição. Citei ali a substância fundamental, tá? Que não vale a pena nesse momento entrar. E quando a gente fala do colágeno e elastina, é importante você entender que, enquanto a gente está jovem, até os 30 anos, existe uma naturalidade do corpo, quando estimulada através da liberação miofascial, da gente conseguir converter fibra de colágenos, através das fibras de elastina que estão lá, nas fibras de elastina. Tá? Então, aquilo que vai, a fibra de elastina vai lá e consegue trazer de volta de algumas fibras de colágeno até se tornarem fibras elásticas. A partir dessa idade, a gente começa a perder essa capacidade. O que é que isso quer dizer, Ricardo? A gente começa a endurecer, né? Então elas começam a ficar mais desidratadas, elas começam a ficar menores. Ah, mas se eu sempre fizer isso? Pronto, é aí que há a manutenção da saúde. Na hora que você adota uma rotina, que você faz um trabalho de mobilidade, que você faz um trabalho de liberação miofascial, que você faz um trabalho de FNP, que você trabalha capacidades motoras, que você não está preocupado só com a estética, você mantém o seu corpo funcional. Aí a liberação miofascial vai ajudar muito nisso, mas de uma forma absurda. Tá? Seja lá, ó, quando você faz a mobilidadezinha do quadril, e que pode estar associada a você libera a fáscia do glúteo, depois vai fazer, porque se você fizer a mobilidade estando com a face daquela região toda tracionada, você pode acabar tendo uma ruptura do tecido, ou realmente, de repente, forçando a cartilagem daquela região, porque ela está sendo tracionada. Então, ó, e dentro da sessão de treino você pode libera a fáscia, mobiliza, aquece. Então, aquela cartilagem que naturalmente já está se desgastando, ela agora vai ter uma sobrecarga de trabalho menor. E você vai poupar a estrutura e melhorar o quadro de saúde geral do indivíduo. Tem um ditado que diz assim: nós não envelhecemos porque levantamos pesos. Nós envelhecemos porque deixamos de levantar peso. Né? O movimento humano, ele é natural nosso. Percebam que quando nos acometemos de alguma doença e ficamos inertes, parados e ficamos acometidos, como sentimos dores nas costas que não sentíamos,
como, nossa, quando vamos perdendo nossa flexibilidade, a pessoa faz tão velho, é o DNA, a data de nascimento antiga, né? Porque o nosso corpo é para ser flexível, o nosso corpo é para ser móvel. Eu estava até assistindo uma palestra virtual aí do professor Marco Vinícius, e ele falando isso: você venderia o movimento do seu joelho por 10 mil euros? Aí algumas pessoas responderam dizendo assim: sim, eu venderia. Eu venderia, ele faz por algum mês ou dois, porque você andando assim o tempo todo, na hora de amarrar seu tênis, depois você não quer. E agachar para brincar com seu filho, com seu sobrinho, você não ia querer. E subir uma escada, você não quer. Então assim, o movimento é muito importante para a gente, né? E a gente precisa conseguir trazer isso, mas sem perder o foco que é a nossa profissão, que é a prática de exercício, a prática da atividade física, sem transformar a inclusão dessas técnicas, a inclusão desse conhecimento em práticas fisioterápicas, porque isso é do fisioterapeuta. Então, por exemplo, se o cara fez uma cirurgia e ele é indicado a fazer um trabalho com fisioterapeuta imediato, ele vai precisar utilizar o TENS, ele vai utilizar o ultrassom. O fisioterapeuta ele é muito importante. Tá? E aí quando ele vai para uma sala de musculação e precisa fazer um trabalho de reabilitação, é aí que nós entramos. E se nós tivermos esse tipo de conhecimento, a gente vai ter um diferencial gigantesco. Porque a gente vai conseguir falar de igual para igual para o fisioterapeuta. E em alguns casos até melhor, porque tem muitos fisioterapeutas que não está familiarizado profundamente com determinadas técnicas desse. Ele conhece ali a massoterapia, da fisioterapia, uma massagem da parte cicatricial, mas ele não compreende toda essa parte do movimento integrado ao exercício, tá certo? Como qualidade de vida, e sim apenas o exercício na doença. E a gente pensa no exercício como saúde. E na hora que a gente começar a olhar o exercício, né, do indivíduo saudável que adoeceu e como a restauração dele de volta para a saúde, isso vai ser fantástico. Tá? Então eu falei um pouquinho aí do colágeno e um pouquinho da elastina. Água, importantíssimo, gente. Água. Água é tudo, né? 70%, 80% do nosso corpo feito de água, 90% do planeta feito de água. Tudo que a gente vai é água. O cafezinho que você toma tem água, né? O frango congelado que você come leva água, né? A chuva tem água, o mar seja salgado tem água, pode ser dessalinizado e vai ser água para poder beber. Tudo tem água. A água é um fluido universal. Tá? Pega esse tecido facial e desidrate ele. Veja como ele vai ficar seco. Veja como ele vai ficar rígido. Então existem níveis ótimos de hidratação que você toma na água para poder, porque essa face, quanto mais ela estiver hidratada, né, que ela for deslizando pelo músculo, ela vai conseguir, sabe o quê? Ela vai conseguir carregar, fazer a troca osmótica do líquido sinovial para as suas articulações. Né? Porque o tecido cartilaginoso lá ele não é vascularizado. Quem vai alimentar aquilo ali é a troca osmótica daquele tecido facial que está ali e vai levar para os processos aponeuróticos que se inserem nas suas articulações e vai lubrificar aquilo ali. Olha que fantástico. E o que acontece? Você vai dizer, sim, cara, mas não já leva naturalmente? Leva. Só que se lembra que a face está sofrendo essas forças internas e externas, né, da questão da integridade? O quadríceps puxa, né, os isquiotibiais travam. Aí depois os isquiotibiais puxa, o quadríceps trava, aí o adutor está fraco, os abdutores estão fortes, a pessoa tem um valgo dinâmico, e essa face fica indo e vindo, e tem uma hora que ela dá uma emaranhada. Quando a gente vai lá e faz a liberação correta, conhecendo o sentido da fibra, conhecendo a função do músculo, conhecendo as deficiências que aquela pessoa tenha, e a gente vai ajustando, né? Aquela face que estava assim, assim dizer, ela começa a ficar assim, ó. Então ela, ao invés de estar enrolando o músculo assim e fazendo uma permuta, um trabalho inadequado, né, no músculo que ela envolve, ela começa, olha, a fazer isso. E aí ela consegue fornecer com maior eficiência as trocas necessárias, os capilares conseguem percorrer com maior fluidez e fazer essa transposição dela para o músculo e do músculo para as articulações. Vocês compreendem a importância do tecido facial? Então é isso que a gente tem que sempre levar. Momento pós-treino, excelente. Também de que forma? Depende do objetivo. Tá? Fácil vai contribuir para quê? Melhorar a flexibilidade.
tá ok? Melhora a recuperação da fibra. Dor tardia, melhora. Relaxamento, cervicalgias, somatização, tem uma coisa chamada, se tiver interesse, pode mandar por mensagem para mim que eu mando para vocês, nem que seja um pedacinho do texto, mando a fotinha em PDF, ou faço um resumo para vocês, chamada STTI, Síndrome de Transtorno Intrafusal. Síndrome de Tensão de Transtorno Intrafusal. Que a pessoa somatiza tanto e nós temos mais nossos receptores de dor no trapézio e na lombar, nas porções distais, proximais, e que a fisiologia a gente conhece, a reação de luta, fuga, que por mais que você esteja acostumado, vou dar um exemplo, você mora do lado de uma obra, a obra, bom, aquele bate-estaca, fica aquele tempo todo, a gente fica rangendo. Chega uma hora que você acha que se acostumou, tá? Mas o seu sistema límbico das emoções, o seu sistema nervoso central, ele está reagindo, ele ouve aquilo ali, ele fica inconscientemente, você não percebe, mas você está se contraindo. E aquilo vai somatizando, essa face ela vai se contraindo, ela vai piorando. Quando você vai perceber isso lá na frente, você já está com isso aqui tão tensionado e você criou um ponto de gatilho lá no supraescapular, e você no supraespinhal e no infraespinhal e depois no subescapular, lá por dentro, que você tensionou toda essa cintura escapular, porque o trapézio já não aguentou mais. E aí quando você chega nas últimas é o romboide que já está todo acabado, o romboide está arrombado, desculpe a palavra. E aí você não compreende exatamente o que foi que aconteceu. E pensa que foi o celular, e pensa que é a direção, e pensa não. É porque houve um acúmulo somatório emocional e que passou despercebido. E às vezes você vai no ortopedista e cada um diz uma coisa e no final das contas era um fator emocional que você não está reconhecendo e que a liberação miofascial vai resolver e vai te ajudar. Tá? Como tantas outras síndromes. Dizem que se não for tratada, vai sim virar uma coisa crônica e pode virar uma síndrome de desfiladeiro torácico, que aí vira uma síndrome de sistema cruzado superior, e aí pode ir descendo e vai para uma síndrome do sistema cruzado inferior, que aí pode confundir com síndrome do ciático, do esquiático, que afeta toda a parte do sistema nervoso e a pessoa fica sentindo crises horríveis e vai para neurologista e vai para reumatologista e ninguém consegue achar porque olha ali e faz, tá normal, passa às vezes uma medicação, cada um passa outra e a pessoa não entende e fica desesperada. E são coisas que nós poderíamos resolver no dia a dia, com a mobilizaçãozinha neural da pessoa fazer uma extensão da perna associada com a extensão do pescoço, fazer uma sériezinha e aquilo ia ajudando o sistema nervoso a descomprimir aquilo ali, uma mobilidadezinha de quadril e tirar essa pressão do acetábulo do fêmur, dentro aqui da cavidade do quadril, fazer trabalho do quadril para deixar de forçar essa estrutura e causar um alívio, tá, em todo o músculo, em todo o nervamento que passa por aqui, às vezes irradia para o ciático, irradia para o nervo isquiático que termina lá no joelho, perto da região poplítea. Então o recado que eu tenho que dar para vocês é isso, a gente sempre tem que pegar, por mais às vezes chato que pareça, pegar o todo e sair destrinchando e conseguir construir uma linhazinha de pensamento, e naquilo que a gente não conseguir compreender, buscar ajuda no colega, buscar ajuda no curso, buscar ajuda, sabe, em alguém que a gente confia, para sentar, trocar ideia, trocar um conhecimento, para poder subir mais um degrau. Às vezes não é fácil não, não se sobe a escada do sucesso com a mão no bolso. É um ditado que tem assim, não se sobe a escada do sucesso com a mão no bolso. E a nossa proposta, reforçando aqui, quando o HTC me convidou, foi isso, é de contribuir com todos vocês, para que a gente consiga subir essa escada juntos. Tá? Que às vezes a gente pode não estar com as mãos no bolso, mas a gente está cansado e precisa que alguém dê uma palavra de incentivo, abra uma janela e mostre uma oportunidade numa visão que a gente não tinha antes, como foi feita por mim e como está sendo feita agora. Com esse cara sensacional que é o professor Haluli, e acredita nessa ideia e eu acredito nessa ideia junto com ele. Ok? Peço a vocês, quem tiver dúvida, por favor, não se acanhe. Tá? Eu espero que eu consiga, na edição do vídeo, colocar minhas redes sociais embaixo, ou em cima, do lado, eu não sei como é que a gente vai fazer, tá? Assim como o meu contato.
E aí vocês entram em contato comigo, com o professor Haluli, com o HTC, que vai ter muita coisa interessante que a gente vai trazer para vocês, tá? Tanto da parte aqui, quem quiser algumas referências, tem uns livros que eu posso passar para vocês depois, tá certo? Esclarecimento sobre a parte de ventosa, esclarecimento sobre a parte instrumental, esclarecimento sobre a parte de terapia manual. Tá, já pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais do meu serviço, também pode ligar, pode marcar uma sessão, que todo mundo que está nessa marca aqui consegue conhecer um pouquinho mais do que é a liberação miofascial. Ok? Muito obrigado a todos. Aproveitem, voltem, revejam, façam suas críticas, porque sem as críticas honestas e construtivas nós não temos a oportunidade de crescer. Tá? Muito obrigado.